Graças a Deus, meus queridos e amados, eu gostaria de vos saudar com a mais gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar meditando em alguns versículos da palavra do Senhor que creio que dará um acréscimo ao nosso entendimento. Não bato o martelo, mas acredito que possa favorecer, de certa forma, no entendimento e na compreensão dos textos sagrados, das Sagradas Escrituras, aqui no livro do Apocalipse, no livro da Revelação, a qual o Senhor, Deus Pai, se revelou na pessoa de Jesus Cristo, o Deus Filho, entregando a João, o emissário, o enviado, o discípulo amado, por intermédio de um anjo, a revelação do livro do Apocalipse, capítulo de número 13. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 11. Vamos falar pouco sobre a besta que emerge da terra. Graças a Deus, vamos ler versículo 11 do capítulo 13, que diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, e os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Apocalipse 13, do versículo 11 ao versículo 18. Graças a Deus, vamos fazer um breve comentário sobre este animal, esta besta fera. A Bíblia Sagrada, ela chama este animal, na língua hebraica de Hayá, que significa um ser vivente, um animal, e este é um animal bestial, um animal feroz, onde na Bíblia Sagrada os reinos, os governos, os impérios aqui na Terra, eles eram comparados a animais. Também Cristo é comparado a um animal, é comparado juntamente com o seu governo, o seu império celestial, como um cordeiro que possui 7 olhos. Graças a Deus. Então, nós compreendemos que João aqui já havia visto subir a primeira besta, uma besta que mais tarde vem surgir esta outra da terra. A primeira havia subido do mar, e esta segunda emergindo da terra.
Eu quero dar algumas razões e não lançar base de algum fundamento daquilo que já foi posto, claro. Aqui nós vemos claramente que esta besta de Apocalipse capítulo 13, ela faz referência ao falso profeta que seduz a terra com os sinais que lhe fora permitido executar diante da primeira besta. Este falso profeta, ele fala como dragão, mas ele aparenta e ele parece com um cordeiro. Ele possui 2 chifres. Os chifres, eles trazem na Bíblia Sagrada o sentido de poder. O que nós podemos compreender dentro das Sagradas Escrituras, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, a respeito desta segunda besta, a besta que emerge da terra? Nós compreendemos que o mar, ele representa as nações gentílicas. Eles representam povos, tribos, línguas, inumeráveis multidões, pessoas das quais não fazem parte daquelas as quais o Senhor havia elegido para uma nação de reis e sacerdotes, a saber, Israel, quando Deus assim tira dos lombos de Abraão. Quando Deus chama a Abraão, ele lhe faz promessa e diz: a tua descendência herdará toda esta vasta extensão de terra aqui neste mundo e nesta era presente, ali desde o Egito até o rio Eufrates. Então, uma grande extensa parte se referindo na terra, a qual Deus dá a Abraão, mas até o dia de hoje não foi conquistada na sua plenitude. Isto se dará na vinda e na volta do rei Messias, a qual os profetas profetizaram 2 vindas do rei Messias. Os profetas, como o próprio Yeshayahu, o próprio Isaías, ele profetizou que ele seria moído, ele viria, ele pagaria uma oferta, um sacrifício agradável a Deus, que faria até mesmo que o seu nome fosse exaltado e fosse procurado entre as gentes, os gentios e os mares, e as ilhas o buscaria, este se referindo ao rei Messias. No outro momento, diz que nos seus dias Israel e Judá seria salvo. Está escrito que a terra habitaria segura, em paz, o leão se deitaria com o cordeiro e a criança ainda brincaria com uma áspide, com uma serpente, com uma cobra, e não haveria dano no Monte Santo do Senhor. Então, nós podemos compreender que se refere a 2 vindas, até mesmo no próprio livro do profeta Isaías. Pois numa ele seria cortado da terra dos viventes, mas se alegraria ali na recompensa e na retribuição de todo o seu sacrifício. Está escrito que a sua alma viria o fruto do seu sacrifício e se alegraria na sua posterioridade. Então, nós podemos compreender também em outros livros dos profetas que o Messias, ele viria, como no livro de Zacarias, quando a palavra do Senhor nos diz: eis aí, ó filha de Sião, não temas, né? Chegou a tua redenção, vem aí o teu rei, montado, né,
num filho de jumenta, né? Num jumentinho humilde e simples. Então, nós vemos que ele não viria, né, do meio político, ele não viria com grandes riquezas, mas ele viria simples, humilde, como também profetizou Isaías a respeito dele, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Ele está se referindo ao rei Messias, para libertar os oprimidos, para curar os enfermos, para também anunciar, né, o dia da salvação do Senhor e também o dia da ira do Senhor. Aqui ele faz um hiato no tempo também, igualmente, quando o profeta Daniel se refere ao rei Messias. Mas vamos lá. Aqui nós podemos compreender que o rei Messias profetizado, do qual já veio, né, a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já veio, ele cumpriu até determinado tempo profecias e ele vai cumprir na sua volta, no seu retorno. Este é o rei Messias, este é o rei ungido, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a ordem mais antiga do sacerdócio daquela época de Abraão. Então, o que nós podemos compreender é que, de igual forma também, esta besta que emerge do mar, ela, diferentemente desta besta que emerge da terra, são animais, são impérios, governos mais anticristãos. Mas esta besta que emerge da terra, ela parece com um cordeiro. Por quê? Porque, analisando as escrituras, nós podemos ver no livro do profeta Daniel que ali no seu capítulo de número 8, quando Daniel vê aqueles dois impérios se chocando, um tratado como um bode, o Império Grego de Alexandre, ali no terceiro a quarto século antes de Cristo, como também aquele outro carneiro. O que é um carneiro? Carneiro com 2 chifres, inclusive. Não é por acaso que João, em Apocalipse, vê, aqui neste contexto do fim dos tempos, um animal, uma besta que emerge da terra, semelhante a um cordeiro, também possuindo 2 chifres. Analisamos que, Daniel capítulo 8, o Império Grego, naquele bode com um grande chifre que vem a ser quebrado depois de se conflitar, vencendo o carneiro de 2 chifres, que seria o Império da Média e Pérsia. Nós podemos compreender que, aqui de igual forma, neste contexto da qual, no desenrolar da profecia e da revelação, em Daniel capítulo 8, o anjo do Senhor vem falar num contexto religioso, porque se culminaria num pequeno chifre que faria guerra contra os santos e venceria. Se culminaria ali num contexto religioso, da qual aquele rei feroz também, que com a ajuda de um Deus estranho, faria sinais e prodígios de mentira, como também analisado com 2 Tessalonicenses capítulo de número 2. Vemos que também todo este contexto está unido ao templo, mas que templo? Nós vemos
que 2 Tessalonicenses, por exemplo, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele diz aos irmãos de Tessalônica que isto não sucederá antes que venha, o afastamento, ou apostasia, porque a palavra apostasia ali não foi uma tradução, foi uma transliteração de uma palavra grega, apostasia, que não significa necessariamente apostasia da fé, como muitos interpretam, mas ela foi uma palavra transliterada, a palavra grega é a palavra apostasia, e ela foi transliterada para o português, ela não foi traduzida, e ela também pode significar um afastamento. Um afastamento, mas no que e do que, se referindo ao contexto? Um afastamento de algo que está bloqueando a manifestação ali do iníquo, daquele que não tem a lei de Deus, do homem mau, do perverso. Também dentro daquele contexto está escrito: este iníquo, ele virá segundo a eficácia e o poder de Satanás, com todo o prodígio da mentira. E também fala a respeito do templo de Deus, do qual ele ali usurparia o lugar de Elohim, isto é, ele se colocaria no lugar de Mashiach, de ungido, ou seja, ele se colocaria no lugar sacerdotal. Ele se faria, não que ele diria eu sou Deus, mas que ele usurparia o lugar de Cristo, ou seja, ele se colocaria como o ungido que a nação de Israel precisaria. É por isto que no texto de Daniel, capítulo de número 9, a partir dos versículos 26, está escrito: e ele, se referindo a um príncipe, não ao príncipe ungido que é o Messias, mas outro príncipe, o príncipe do povo que há de vir. Ele fará um firme acordo, uma aliança de 7 dias, isso é, profeticamente 7 anos. Mas na metade do acordo ele quebrará. Haverá uma quebra deste acordo e, sob as asas da abominação, virá o assolador. Então, o que nós podemos compreender? Que Deus, ele antemão antecedeu a Daniel a profecia das 70 semanas, se referindo ao povo de Daniel e à cidade santa Jerusalém. Porém, nós vemos que 69 semanas desta profecia se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, mas ainda falta uma semana. E esta semana é uma semana que profeticamente é o próprio Deus quem está dando a oportunidade para a nação israelita, dentro destes 7 anos, se voltarem a Ele. Porém, quando nós compreendemos que haverá um príncipe que tem sim o seu exército, que tem sim o seu governo aqui neste mundo, e o que acontece? Da mesma forma que aconteceu nos dias de Antíoco Epífanes, quando ele, ali tendo um sacerdote, ele coloca aquele sacerdote, introduz ele no templo de Jerusalém, e então acontece que faz ali a abominação da desolação, começa a ser sacrificado animais inapropriados, animais impuros, começa-se então a ser introduzido uma idolatria ao seu Deus dentro do templo. Da mesma forma que, ocultamente, este príncipe, ele também possui um seu sacerdote aqui,
simbolizando também como os dois poderes deste chifre, os dois chifres, aliás, deste animal chamado besta da terra. Então, nós podemos compreender que esta besta do mar, juntamente com a besta da terra, elas serão unidas nos últimos dias. E o falso profeta usará ali também do poder político para adentrar no templo e para fazer tudo o que for necessário, porque tudo Deus antemão providenciou. Primeiro, Deus usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Isto para os seus próprios desígnios. Assim como Deus usou Nabucodonosor, assim como Deus usou a Assíria, o Império Antigo Assírio, em suas mãos como uma vara de correção, da mesma forma, também aqui parece que Deus usará da besta, do falso profeta, para aproximar o povo de Israel ao seu verdadeiro Cristo e Deus. Todavia, ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus, isto é, Israel. O que nós podemos compreender é que este chifre pequeno, conforme nos relata no livro de Daniel, capítulo de número 11 e 8, este chifre pequeno que, quando aqueles 4 chifres do Império Grego, isto é, aqueles 4 impérios que foram divididos do Império Grego, eles estivessem no seu auge, e também no seu fim, no seu auge de iniquidade, e no seu fim, como aconteceu, surgiria, então, um chifre pequeno. Mas este chifre pequeno, entendido como Antíoco Epífanes, ele cumpriu parcialmente, numa visão à mostra, o que as Escrituras Sagradas faria nós entender futuramente. Aquele chifre pequeno, quando então Jesus vem, ali nos anos 30, no seu ministério, ele cita o que Daniel disse. Ele cita e ele diz: quando virdes o abominável da desolação de quem o profeta Daniel se referia, quem estiver nos montes, fujam. Quem estiver na Judéia, fuja. Então, ele não estava se referindo especificamente ao Antíoco Epífanes, mas ele estava fazendo uma alusão a Roma, que depois de 40 anos viria com o seu exército, destruiria o templo, e a partir de então ali prossegue a profecia, quando este chifre pequeno ele se tornaria muito grande. Então nós podemos compreender que no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, este animal, esta besta que emerge da terra, isto é, esta terra, ela parece nos dar a entender que se refere à nação de Israel. Mais ainda, a região geográfica da qual Deus daria a Abraão, ou seja, dentro daquela parte toda geográfica. Mas também ela pode significar da terra toda assim também. Por quê? Porque se nós pararmos para compreender o que Daniel escreveu, aqueles 7 anos, aqueles 7 dias, a última semana do livro do profeta Daniel, é uma extensão do plano divino.
Por quê? Porque tem que se cumprir aqueles 7 anos, que é uma oportunidade dada à nação de Israel. Que só então, no final, Cristo vem à terra e mata, né, o iníquo, o perverso, mata, né, os seguidores da besta, os exércitos da besta, o anticristo, os anticristos, o falso profeta, os falsos profetas. Assim como em todos os animais da Bíblia, né, como descrito no livro de Daniel no capítulo 7, como descrito em outros livros da Bíblia, como Jeremias, como Ezequiel, se retratando dos animais em visão da terra. São impérios, são instituições, são um ajuntamento de pessoas com um sistema de governo, com um sistema de ideologia, com um sistema de uma certa cultura, que muitas das vezes são contrárias à vontade de Deus e ao Cristo. Aqui se tratando da besta que emerge do mar, gentílica, e da besta que emerge da terra, geograficamente parecendo ser ali as regiões das quais Deus ele daria aos descendentes do seu servo Abraão. O que nós vemos aqui? Que quando então a igreja, que eu não digo dos cristãos, né, de nome, não digo com referência a aqueles que dizem seguir religiosamente o Cristo Jesus, Yeshua, digo, né, o que a palavra de Deus diz, né, daqueles que exercem, né, a verdadeira religião, daqueles que também estão, sim, incluídos, fazendo parte do corpo de Cristo, também dentro das instituições, sim, religiosas, porque Deus habita e Deus age, sim, no meio das instituições religiosas que são sérias no comprometimento e sinceridade com a palavra e com amor ao próximo e na fidelidade de uns para com os outros e para com Deus. Isto é claríssimo. A instituição religiosa, por mais que está neste mundo, por mais que foi algo, de certa forma, uma boa invenção do homem, né, inicializada pelos fariseus da época de Jesus, quando abriam suas sinagogas, né, com a intenção de que todos se aproximassem do Senhor, né, no conhecimento, né, na união, ali em suas sinagogas, em suas cidades, né, para que não fossem todos a um só lugar chamado Templo de Jerusalém. Haja vista que o templo naquele tempo estava corrompido, né? Os líderes daquela região, né? Os líderes daquele tempo, daquela nação, estavam corrompidas naqueles dias. Então, foi muito bom que os fariseus iniciassem, né, de certa forma, né, esta ideia de promulgar o conhecimento da palavra e que todos pudessem se reunir em suas cidades. De igual forma, assim também, as, entre aspas, igrejas, que são instituições religiosas, também fazem bem. Né? Hoje não há desculpa. Em toda a esquina, em toda a rua, há uma igreja, né? Nas cidades. Então, é algo bom. Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada. A verdade, o evangelho tem que ser anunciado. E tudo isto é bom, pesado aos olhos de Deus. O que importa é que o evangelho, as boas novas de salvação, sejam pregadas, independentemente das intenções de
alguns que não representam o Evangelho de Cristo Jesus. Todavia, né, é bom congregar? Sim, é bom. É bom estar unido aos irmãos? Sim, é bom. Mas, primeiramente, é bom ter o nome nos céus, o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Venhamos juntamente comigo a leitura das Sagradas Escrituras, que nos diz que esta besta que parece um cordeiro, veja bem, ela parece um cordeiro, o que nos remete ao contexto de Daniel também, no seu capítulo de número 8, dentro de tudo que já foi dito, quando aquele império grego, ele confrontando com o império da Média Pérsia, dentro daquele contexto, né, ritualístico, religioso, porque ali no final de tudo, o anjo fala para Daniel na resposta do que ele havia perguntado, né, até quando durará, né, a desolação desta abominação? E ali então, né, é dito que até 2300 tardes e manhãs então seria restaurado o templo. Só que conforme também já foi dito dentro do contexto de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, nós vemos que aquele iníquo, aquele homem mau, aquele perverso, né, ele usurparia o lugar de Cristo, né? Ele se assentaria, né, no templo, né, usurpando o lugar de Elohim, que no caso é o Messias, porque dentro da cultura mais antiga, biblicamente, o Messias é Elohim. Então, ele se apropriaria ali de tudo por intermédio de algo. Por exemplo, nos dias de Paulo, ali nas décadas de 60 depois de Cristo, quando Paulo com certeza estava escrevendo Tessalonicenses e falando a respeito desses assuntos com os irmãos de Tessalônica, aqueles irmãos, eles sabiam que o templo ainda estava de pé. Então, quando ele fala a respeito de que um homem, em determinado tempo, ele viria e ele usurparia o lugar de Cristo no templo, né? E se levantaria contra tudo que é de Deus ou que é de objeto de culto. E o que nós podemos compreender? Que no livro de Daniel, em concordância, está escrito que o pequeno chifre, aquele pequeno poder que cresceria, ele também faria guerra contra os santos e venceria, e também colocaria abaixo o templo. Noutros capítulos ele diz que permitiria que o sacrifício contínuo ficasse por até a metade da semana, isto é, 3 anos e meio, e depois então seria cortado o sacrifício contínuo, isto se referindo ao sacrifício do templo, porque o templo será reerguido. Então, nós podemos compreender que realmente haverá a reconstrução do templo, em que a besta do mar e a besta da terra estarão juntas, unidas, para enganar o mundo, para enganar os habitantes da terra, para também fazer guerra contra
aqueles que se separarem em direção a Deus, para aqueles que são chamados de santos, e também viria contra a nação de Israel, para forçá-los, de certa forma, como assim já aconteceu no tempo da Idade Média, como também até pouco tempo atrás, com as Guerras das Cruzadas. Então, o que nós podemos compreender? Que esta besta da terra, ela pode emergir, sim, de qualquer lugar do mundo. Porém, assim como todos os animais, eles são um corpo que representa um tipo de governo, um tipo de instituição, um tipo de domínio na terra, esta besta da terra, que chamada de falso profeta, ela não é apenas um homem individual. Ela tem sim quem o represente, a saber, o falso profeta escatológico. Mas ela une todo este poder, este domínio, este império que lhe fora dado para direcionar o culto, direcionar a obediência, direcionar ali a honra, o respeito à primeira besta, a besta que emerge do mar. Esta primeira besta que emerge do mar, uma outra hora eu estarei falando um pouco sobre, segundo aquilo que aprendi. Mas esta besta da terra, ela parece com um cordeiro. Por quê? Porque ela tem características messiânicas. Este cordeiro, ele pode estar se referindo ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, este Cordeiro, que é o Cristo, que forma um corpo, a saber, aqueles que são não deste mundo, não deste sistema de governo da terra, mas que são participantes do corpo de Cristo e que também são os eleitos, os chamados, aqueles que são escolhidos dentre a terra, elegidos, e que também são participantes como embaixadores do reino dos céus, aqui na terra, eles formam um corpo. Quando este animal, esta besta, que parece com um cordeiro, quando João viu este cordeiro, ele viu que a sua aparência era de um cordeiro. Isto é, aparentemente, fisicamente, ele parecia também com um cordeiro. Porém, não era mais um cordeiro, era um carneiro. Um carneiro é um cordeiro mais velho, ou seja, um cordeiro mais adulto. É aquele tipo de pessoa dissimulada, que sabe o que está fazendo, que teve o conhecimento, o discernimento entre o bem e o mal, mas prefere enganar, prefere mesmo sabendo as consequências, prefere usar do engano e da astúcia, prefere o mal, prefere o outro lado. Então, este cordeiro é o Cristo, mas este carneiro que parece com o cordeiro pode estar se referindo também ali, segundo
ao que Daniel já havia profetizado no capítulo 8, naquele contexto, né, de Yom Kippur, né, da festa do dia do perdão, porque ali é tratado, né, um bode expiatório e um carneiro que era sacrificado em Yom Kippur, na festa do dia do perdão, conforme está escrito no livro da lei. Então, dentro deste contexto, o que nós podemos compreender é que aquele carneiro que possuía 2 chifres, nós vemos que aqui em Apocalipse ele, de certa forma, ele é tratado novamente como um animal que parece com um cordeiro, mas não no sentido político, como era a Média e a Pérsia, mas como num sentido religioso, como num aspecto religioso. Porque nós vemos então que aquele animal, ele também falava como o dragão, e nós entendemos que desde Apocalipse 12, quando o dragão vermelho, ali com 7 cabeças e 10 chifres, ele no mundo espiritual ele está perseguindo aquela mulher que geraria ali o rei Messias, isto se tratando da batalha espiritual que sempre houve entre Satanás e a mulher, Satanás e os descendentes de Israel, a mulher, até que viesse o rei Messias, quando então Satanás começou a perseguir a mulher, desde que Eva, ali juntamente com Adão, né, geraram a descendência de Abel, e então geraram a descendência de Sete, que continuou a humanidade. Satanás sempre perseguiu a descendência da mulher, até que então se formasse a nação de Israel em Abraão, e então viesse o rei Messias da descendência, né, de Miriam ou de Maria. Quando ele vindo, né, do Espírito, vindo da semente e da natureza espiritual, não da semente do homem, mas da semente da mulher, ali então Satanás, perseguindo a mulher até certo tempo. Por quê? Porque agora Cristo, ele viria e ele formaria o corpo, a saber, a sua igreja. Então, Satanás, no fim dos tempos, voltaria a lutar contra esta mulher, a nação de Israel, conforme está escrito em Apocalipse 12, e esta mulher, ela seria novamente ali restaurada. Nós vemos que a igreja, ela não está gerando a Cristo, graças a Deus, mas que Cristo já foi gerado para a nossa salvação e que nós estamos sim fazendo o possível para estar incluídos no corpo de Cristo, a saber, no dia que ele se revelará para nós e seremos atraídos por ele, como está escrito, né? Estai vigilantes, né? E orar de sempre, para poder escapar de todas as coisas que estão por vir e estar de pé diante do Filho do Homem.
Apocalipse capítulo 12 fala deste dragão que será precipitado das regiões celestiais à terra juntamente com os teus anjos. Ele personificado neste dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres, ali ele agora se personificará nas nações da terra, nos 3 anos e meio finais da grande tribulação, na besta que emerge do mar, na besta que é semelhante a um leopardo, que tem boca de leão e que tem pés de urso, tem 7 cabeças e 10 chifres, e também na besta que emerge da terra, que fala como um dragão. Então, Satanás se apoderará da vida deste homem, do qual ele terá, de alguma forma, um acesso para fazer aliança com muitos, conforme Daniel capítulo de número 9. Algumas pessoas dirão, mas você está confundindo o príncipe que há de vir do povo que destruiu Jerusalém com a besta que emerge da terra. Mas está tudo conectado, porque tanto a besta que emerge do mar como a besta que emerge da terra trabalham juntas. E nos últimos dias, por exemplo, Daniel capítulo 9, a respeito da última semana que ele profetiza, ele fala que o príncipe que há de vir, do povo que destruiu Jerusalém no ano 70, ele fará uma aliança com muitos. Muitos interpretam esta aliança como uma aliança política. Muitos interpretam esta aliança como uma aliança entre paz entre as nações e etc. São deduções, conjecturas. Porém, nós podemos deduzir que, assim como esta besta que emerge da terra, que, parecendo na aparência de cordeiro, mas sendo um carneiro, ou seja, um cordeiro que já é maduro o suficiente. Esta besta que emerge da terra, que, tendo aparência de cordeiro, mas fala como dragão, e que exerce todo o poder da primeira besta, esta besta revestida de uma tal religiosidade, ela tem consigo a sua mão direita a besta do mar, o império e os exércitos da terra, das quais serão, ali nos últimos dias, revelado. Já nos foi revelado dentro das Sagradas Escrituras. Porém, a palavra do Senhor nos diz então que esta besta que emerge da terra, ela de alguma forma ela tem ali um acesso a fazer uma aliança, que é justamente uma aliança que é Deus quem permite, porque esta aliança tem que acontecer, porque esta aliança tem que existir, e esta aliança é o fechamento da última semana de Daniel. E é uma aliança, quem sabe podemos deduzir que apresente à nação de Israel, mesmo que forçadamente, a pessoa de Jesus. Quem sabe? Por quê? Porque Daniel capítulo de número 9, 69 semanas foram cumpridas, porém, esta 70ª semana, a semana de número 70, esses 7 últimos anos, é uma aliança que Deus já determinou, mas só que quem vai estabelecer é o príncipe que há de vir. Então, o que nós podemos compreender ou podemos deduzir, segundo o entendimento, é que esta aliança ela também pode ser mais religiosa
do que simplesmente política. Ela é uma aliança política? Pode, porque é necessário que haja, né, acordos para que o monte do templo venha ter a construção do templo em Jerusalém. Mas, além disso, é uma aliança também religiosa, porque permite que os sacrifícios voltem. Então, de certa forma, esta besta, ela tanto pode, de certa forma, unificar religiões num certo ecumenismo, esta besta da terra, trazendo a todos uma pseudo-liberdade religiosa por certo tempo, mas que em determinado tempo ela rompa com tudo que foi prometido. Então, o que nós podemos compreender é que dentro deste sistema todo chamado de besta da terra, não há apenas um homem que se levanta do nada e apoia a primeira besta. Não, mas é um homem que parece com o cordeiro. É um homem, juntamente com todo o corpo que está unificado a ele. Ou seja, parece com o Cristo, parece com o reino de Cristo, mas que fala como um dragão, né? Então, nós podemos compreender que até mesmo nos sinais que lhe fora permitido fazer, estes sinais, que até mesmo o fogo do céu, a terra diante dos homens, e que até mesmo seduziria os habitantes da terra por causa destes sinais, nós podemos compreender que isto pode se referir ao templo em Jerusalém, no ato dos sacrifícios, como uma desculpa ou um pretexto ali de que está sendo aceito os sacrifícios, assim tal como nos sacrifícios do Antigo Testamento, onde o Senhor respondia com fogo sobre o altar. Então, até mesmo, de certa forma, não somente neste ponto de vista, isto pode ser apenas, mas algo a se pensar. É claro que a besta da terra, ela também, muitas vezes, ela é interpretada como um reino que é político e religioso, do qual expressaria os dois chifres, né, que tem uma aparência, né, de cordeiro, né, que vem da terra, ou seja, da região geográfica, né, ali inclusive poderia se referir a algumas nações que têm, né, uma determinada religião política e etc. Poderia, mas como nós vemos que na Bíblia Sagrada, se referindo aos últimos dias, nós compreendemos que tudo estará unificado. Nós vemos que a besta que emerge do mar não são somente os 10 chifres que dominam a besta. Aqueles 10 chifres, eles estão apenas numa cabeça. Na cabeça, né, que é revivida. A cabeça que estava ferida e foi, né, curada da chaga mortal. Porém, há as outras 6 cabeças e todo o corpo governante daquela besta. Isso se referindo
há muitas nações e impérios em si, com suas ideologias, com suas culturas, com a sua política e etc., contrária à palavra de Deus e contrária ao Cristo, ou seja, que são anticristãs, que são anticristos. Desta mesma forma, esta besta que emerge da terra, ela não somente agrega a nação de Israel ou a parte geográfica da nação que Deus prometera, a terra, o pedaço de terra que Deus prometera aos descendentes de Abraão, desde do Egito até o rio Eufrates, mas também se referindo à própria terra, o planeta, vamos assim dizer, em si. Por quê? Porque hoje o mundo todo, ele, de certa forma, precisa, né, de religião, de religiões. As religiões estão para todo o lado. As pessoas professam as suas crenças, a sua religiosidade e etc. por todo o mundo. E nós podemos compreender que esta besta que emerge da terra, ela agrega tudo isto consigo, ela agrega toda esta religiosidade para cumprir um propósito. Nós podemos compreender que esta besta da terra, ela está ligada à política, assim como ali o Império Romano, a princípio, quando na dinastia ali dos primeiros imperadores que surgiram, ali desde a época de Jesus, né, alguns até mesmo interpretam que aqueles 10 chifres daquele quarto animal que vieram ali naqueles dias que Daniel estava profetizando e vendo em toda a sua visão, em que vem o ancião de dias e julga e entrega o reino aos santos, se referindo justamente, né, ao reino de Deus por meio do corpo governante de Cristo aqui na terra, quando então os imperadores, né, representando aqueles 10 chifres, todos aqueles imperadores representando aqueles 10 chifres do quarto animal do Império Romano, né, eles ali terminou aquela forma de governo imperial e bestial que eles exerciam. Então, quando o Império Romano depois vai surgindo, vai vindo com outros imperadores, né, com uma forma mais diferenciada, com a visão diferenciada, né, até surgir Constantino, né, até ele unir a política com a religião, e então, até certo tempo, quando a igreja, né, que não é a igreja de Cristo Jesus, mas que é a igreja romana, ela cresce, né, ela toma conta de centenas e centenas e até mesmo 1000 anos, né? Ela toma este tempo na Idade Média, né? Até pouco tempo atrás, e ela peleja contra os santos também, né? Representada aqui no Império Romano, na ponta pequena, no chifre pequeno que cresce. Porém, quando nós vemos no livro de Daniel que aquele ancião de dias, ele vem, ele executa, né, ali um juízo,
aquele quarto animal e é dado tempo para que aqueles outros 3 animais tivessem mais um tempo de vida aqui na Terra, é entendido que aquele estilo de governo totalitário dos imperadores romanos, os primeiros imperadores romanos, aquela dinastia de 10 imperadores, se cessa até que, quando Deus vem e termina com aquela forma de governo, até que então o Império Romano ele surge de uma outra roupa, de uma outra roupagem, e começa agora então a crescer tanto em meio político como em meio religioso, porque ele une a política e a religião e começa a perseguir o povo de Deus, o povo que se separava, né? Ele começou a perseguir os cristãos genuínos e começou a perseguir também aqueles que eram chamados da seita do caminho, ou os Notzrim, né? Os nazarenos. Então, a Bíblia Sagrada ela diz que no final dos tempos, a besta que emerge da terra, ela pediria, né, ela estaria vinculada com aqueles que fossem fazer a imagem da primeira besta e também estaria vinculada com a marca, que também é um número e que também é um nome, a saber 666, que há, sim, estudos, né, a respeito disso, mas isso é outro assunto. Apocalipse 17 fala de uma grande meretriz, né, chamada de a Grande Babilônia. Ela está sobre a besta das águas, né? Então nós podemos ver que esta grande meretriz, né, ela não é a Igreja de Cristo, como algumas pessoas, né, confundindo, afirmam, né? João ele não estava espantado porque no momento ele vê, né, uma mulher vestida de luz, de glória do sol, com diademas, 12 diademas sobre a sua cabeça, né, com a lua debaixo dos pés, né? E estando grávida, então ela gera e dá à luz um filho, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E depois, no capítulo 17, ele vê esta grande meretriz e ele fala, mas ela estava lá no capítulo 12? Não. Isso não é verdade. Por quê? Porque aquela mulher que está revestida de sol, da glória de Deus, do sol da justiça, está justificada, aquela mulher, ela também está sobre o poder do pecado, que representa a lua debaixo dos seus pés, visto que o calendário lunar em Israel, né, o calendário bíblico remete, né, as instruções, né, que são ritualísticas, né, que são sombras, sim, né, mas que a lei por ser só, a força da lei, ela traz o pecado. Então, quem se esforça em cumprir a lei é porque não está tendo em si o cumprimento da lei, que é, no caso, o que Cristo já fez por nós. Nós não vivemos debaixo de uma maldição. A Bíblia ela fala, se vós, né, fostes
cumprir com um preceito da lei, então é necessário que seja cumprido todos os outros demais preceitos da lei. E isto torna alguém, uma pessoa que vai ser amaldiçoada pelo fato, de que a justificação nunca veio por intermédio, de uma força, um poder humano para cumprir mandamentos, visto que Jesus Cristo, ele cumpriu o que estava escrito na lei e nos profetas a respeito do sacrifício que agrada a Deus e nos dá acesso ao cumprimento da lei em Deus, que é amar o próximo como a nós mesmos, amar o próximo, como Cristo amou a nós, e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, isto é toda a base do cumprimento das Sagradas Escrituras, da lei. Nós somos justificados pelo sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário e pelo selo do Espírito Santo na nossa vida. Então, aquela mulher, ela agora compreendeu estas coisas e ela agora está revestida da glória do sol e ela está gerando o Cristo em tempos difíceis. Ela está gerando ali, sendo perseguida pelo dragão em um contexto escatológico. Quando ela então está gerando Cristo nela, aqui a saber, a nação de Israel nos últimos dias, então ela gera um povo que vai ser fiel ao seu Cristo, aqui retratado no livro do Apocalipse como os 144.000 escolhidos dentre as nações, a nação de Israel, que estão espalhados pelo mundo. Quando nós compreendemos que esta mulher, ela é perseguida até o fim, como nós vemos no final do capítulo 12, esta mulher, ela não pode ser esta grande meretriz de Apocalipse 17. Por quê? Porque esta mulher, ela é uma prostituta, ela é uma mulher impura, ela é uma mulher que não era casada antes com o Senhor. Ela é uma mulher sem aliança com o Senhor. Ela é uma mulher de prostituição. Ela tem aliança com os reis da terra. Esta mulher aqui, vindo a ser compreendida como pode ser uma instituição, ou mais do que isso, mais do que uma cidade, mas como todo o sistema do mundo que estará unificado a este falso profeta que vai surgir, que surge no meio do mundo. Esta meretriz linkada, a besta que está debaixo dela, que emerge do mar, o que nós podemos compreender é que, ao se levantar do mar, isto é, quando a besta ela vai se levantar do mar, é um poder de levante, é um poder governamental, de certa forma mundial, que conseguirá mexer com quase todas as nações da terra, que vai se levantar como um império anticristão, antijudaico-cristão. Só que quando esta besta ela se levanta, a primeira cabeça que se mexe é a cabeça que foi ferida de chaga mortal. A cabeça que tem 10 chifres na cabeça, conforme está escrito em Apocalipse 17.
Então, a princípio, parece que um governo se levanta com seus 10 chifres, porém, toda a besta, todas as outras cabeças, todo o corpo, toda a aparência e a semelhança de leopardo, urso e leão, está também governando com ela. E quando esta besta, ela vem, está escrito que monta nela uma meretriz, ou seja, aqueles que compactuarão com esta besta, com esse estilo de governo, com esse estilo de império que estará dominando naqueles dias. Então, quando João ele fica perplexo e aterrorizado, com muito temor, ele não está com temor porque aquela mulher ela era a noiva de Cristo, ou era a nação de Israel que estava casada com Jeová, mas agora ela virou uma meretriz e ela está, se embriagando com o sangue dos santos e está sobre a besta. Não, mas que esta mulher, ela juntamente, essa meretriz, juntamente com a besta da terra, elas são unidas. Elas fazem parte, deste sistema religioso. E esta mulher, ela é culpada do sangue derramado sobre a face da terra, do sangue dos justos, daqueles que foram mártires, daqueles que pregaram a palavra de salvação, daqueles que pregavam contra o pecado, daqueles que fugiam da aparência do mal, daqueles que alertavam a respeito da vinda do Rei Messias Jesus, o qual reinará sobre a terra. Então, esta mulher, ela está vinculada, ela está compactuando com todo o sistema de governo, império anticristão, antijudaico-cristão, que vai se levantar sobre a terra, especificamente, geograficamente, das bandas ali da onde Deus escolheu a terra para Abraão e deu aos seus descendentes. Então, com tudo isso, nós podemos compreender que há sim de acontecer, certamente, pela nossa forma de interpretar as Sagradas Escrituras, que este tempo, esta era, chamada a era cristã, a era da salvação pela graça e pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela vai ser interrompida para que então Deus se volte para com a nação de Israel. Porém, este tempo onde nós somos templo do Espírito, ele será novamente um tempo que será finalizado, aonde será necessário o cumprimento das profecias no sentido de uma construção do templo em Jerusalém para que o falso Cristo, que usurpará o lugar de Cristo se colocando como Deus, se colocando como Elohim, como Mashiach, ele adentre no templo, ele faça sacrifícios ou até mesmo na metade da semana haja uma interrupção dos sacrifícios, conforme está escrito no livro de Daniel. E então se cumpra o que estava escrito a respeito dos profetas,
Graças a Deus. Eu espero que todos possam ter compreendido. Eu não posso falar com muito mais clareza, visto que nós temos que tomar muito cuidado, né? Quem tem a mente de Cristo, quem tem o Espírito de Cristo, quem está por dentro das situações e dos ocorridos ultimamente também no meio do mundo, possa compreender o que eu estou falando segundo o ponto de vista que me foi apresentado e segundo o que eu aprendi. Amém? Que Deus vos abençoe. A Bíblia também deixa claro que esta besta da terra, ela não é mais mencionada como um tipo de império, instituição, governo. Ela aparece aqui como a besta da terra em Apocalipse 13, porém, no final, ela é apresentada simplesmente como um homem, no caso, como o falso profeta, em Apocalipse, capítulo de número 19 e 20, né? Quando então é lançada no lago de fogo. Então, nós podemos compreender que, da mesma forma como a besta do mar e a besta da terra, elas andam juntas, assim também a besta que emerge das águas do mar, no livro de Apocalipse 17, que tem a meretriz sobre si, esta mulher que não é esposa, que não é noiva de Cristo, mas que é uma mulher de prostituição, é uma mulher sem compromisso com Deus, sem compromisso com Cristo. É uma mulher que tem alianças com os reis da terra. É uma mulher que é culpada do sangue dos santos, dos profetas, dos servos de Deus, das testemunhas, dos mártires de Jesus de todos os tempos. Então, nós podemos ver que no final de tudo haverá um conflito no próprio governo anticristão no mundo, aonde o próprio império político ele se revoltará contra o império religioso do seu próprio governo, porque isso foi do intento deles, para que eles extirpassem tudo. Nós podemos ler isso no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 17, que diz: porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento e executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então tudo isto culminará no juízo daqueles que se aliarão ao governo e ao império e à religião que surge nos últimos dias, que surgirá nos últimos dias, que vem vindo. Porque esta mulher, ela aqui também é retratada como a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esta mulher, ela não é simplesmente uma cidade, ela não é simplesmente uma instituição religiosa, mas ela é a junção
de todos aqueles que se aliarão por intermédio do engano, por intermédio da mentira que será pregoada, por meio do falso profeta, o qual, quem sabe por lisonjas, com palavras persuasivas, né, ali prometerá aqueles que se aliarem terem certos benefícios no meio político, econômico e etc. Então nós podemos ver que, no final de tudo, o império da besta, os 10 chifres, eles se levantam contra a meretriz, a grande prostituta, a fornicária, aquela que não tem aliança, aquela que não é noiva de Cristo, aquela que não é casada com Jeová, e ela ali é morta, né? Ela é queimada, ela é ali juntamente com as suas filhas, né? Com todos aqueles que são aliados. Então este é um plano, um pensamento da parte dos homens, né, maus incutidos, né, aí nos seus entendimentos para diminuir, né, o mundo, a população, as pessoas, e também para ter mais domínio sobre a terra e adorarem, né, a si mesmos como seus próprios deuses, adorando assim também a Satanás, os seus deuses, né? Satanás não é um nome próprio, né? Satanás é um título, né, que significa o opositor, né? Satana, aramaico. Então, assim como João aquele vê a mulher que viste a grande cidade que domina sobre os reis da terra, se referindo, né, a Babilônia, né? Também aí nós podemos ver Gênesis capítulo 11, né, da grande Babilônia, né, que foi erigida por Nimrod, qual era rei sobre toda a terra naquela região, né, e de onde surgiu também todas as outras religiões a partir daquele momento, né, sobre todas as nações, né, a grande idolatria que surgiu sobre todas as nações da terra. É uma grande imitação, né, do governo único de Cristo, o qual é perfeito e justo e santo para todo o sempre. Graças a Deus, bendito seja Deus, mas nós sabemos que esta Babilônia e as suas filhas, aqueles que se aliançarem com ela, que a besta, os impérios, os governos do mundo que são anticristãos, todos eles, por mais que matem aquele que crê no Senhor, aquele que vive as palavras de vida eterna do Senhor, eles não vencerão, porque eles podem matar o corpo, mas eles não matam a alma e nem o espírito, porque Deus, Jeová, é vida. E Ele dá vida e vida abundante e vida eterna por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que haverá a grande vitória do Senhor Jesus, como está escrito.
Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo, Ele não vai vencer, Ele não vai dar vitória, Ele já venceu, Ele já deu a vitória. A Bíblia diz, mas graças a Jesus Cristo, por quem nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vitoriosos, simplesmente vencedores, nós somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então a vitória é minha, a vitória é tua que crer no Senhor, a vitória é nossa por aquele que nos amou, a saber, Jesus Cristo, ressurreto à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que nos garante a vitória. É como está escrito aqui no livro de Apocalipse: eles, pois, vencerão, os chamados, os eleitos, os fiéis, que se acham com Ele, com Cristo Jesus. Amém? Deus vos abençoe, fiquem na paz. Desculpe a maneira de me expressar, não tive um tempo para estar aqui fazendo um esboço, mas foi algo espontâneo. Deus abençoe a cada um, tenham uma ótima tarde, fiquem na paz.